A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 23. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, nós não vamos dar uma aula de geografia, mas é importante que tu entenda que Israel tinha a parte do sul, que é a Judéia, e tinha a parte do norte, que era a Galileia. Então, Jesus nasceu em Belém, que era na Judéia, Judá, 10 quilômetros de Jerusalém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, ele nasceu em Belém, 10 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, a cidade de paz. Belém quer dizer casa do pão. Então, olha que simbólico. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o nosso maná, o nosso sustento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, ele nasce na casa do pão, em Belém. Mas ele também é o príncipe da paz. E Jerusalém também é considerada a cidade do grande rei, porque quem tomou Jerusalém foi Davi, que era um dos jebuseus que nós acabamos de estudar, daqueles povos, foram os últimos a serem vencidos. Josué não deu conta de vencer os jebuseus. Foi o rei Davi que venceu. E aí se tornou a cidade do rei Davi, que é a cidade de Jesus, a cidade do príncipe da paz, do grande rei, porque Jesus é o rei dos reis. Então ele é mais importante do que o rei Davi. Então, quando é dito que é a cidade do grande rei, no início se falava de Davi, do rei Davi, porque a capital era Jerusalém. Mas quando Jesus começa, vamos dizer assim, a sua via crucis, né? Estava indo em direção à cruz em Jerusalém. Tanto que tem a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Então, neste versículo está falando que uns magos do Oriente vieram a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, esses magos seguiram uma estrela. E aí vem outra profecia que nós também estudamos. Números 24:17, que Balaão profetizou que haveria essa estrela que guiaria, que brilharia. E esses magos estavam procurando o rei dos judeus para adorá-lo. E eles quase acertaram, né? Porque 10 quilômetros, esse é uma precisão quase dos nossos dias, né? Quase de um GPS, quase de um satélite. Pois bem, a estrela os guiou e eles chegaram em Jerusalém. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém, porque eles recebem uma notícia que eles não estão esperando. Sim, existem as profecias, mas eles não estão sabendo, né, que essa profecia ou que estas profecias estão se cumprindo nos dias deles. Então eles ficam alarmados. Por quê? Porque o rei da terra está sabendo da existência de um outro rei, que nós sabemos que é um rei espiritual, eterno. Então,
o rei daqui, Herodes, o rei da terra, está ouvindo da existência de um outro rei superior ao ponto de uma estrela guiá-lo. Então ele fica alarmado, ele se sente amedrontado, ameaçado, ou traduzindo, com medo. O falso rei, ou o rei limitado da terra, está apavorado com a existência do verdadeiro, poderoso e legítimo rei, que é o Senhor Jesus. Que ele não está sabendo, ele só conhece, ouve falar das profecias. Mas é como hoje, as pessoas leem as profecias sobre o Apocalipse e, tá demorando. Jesus está demorando, isso aí nem vai acontecer. As pessoas ouvem falar, mas elas não têm fé, elas não creem. Mas quando ele ouviu que os magos seguiram a estrela e chegaram até ele ficou alarmado, ficou preocupado. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. O que eu vou destacar aqui? Que o rei não conhecia as profecias. Ele convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. E isso é como hoje. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não leem a Bíblia. Na verdade, elas têm uma religião, vão na igreja há anos, mas nunca leram toda a Bíblia. Nunca levaram a sério o que está escrito ali. É como aquela figura, né, da pessoa que não conhece o mar. Aí, vou te levar para conhecer o mar. Aí a pessoa vê o mar e molha os pés. Conheci o mar. Outro, vou te apresentar o mar. Aí ele entra, molha até os joelhos, se molha ali. Conheci o mar. Outra pessoa não, ela já quer mergulhar até a barriga, já quer entrar, já quer pôr os braços na água. Eu conheci o mar. O outro vem com água até o pescoço. Eu nadei, eu mergulhei, conheci o mar. Mas tem aquele que entra de cabeça, que mergulha totalmente, que verdadeiramente nada, que tira seus pés da terra e fica no mar. Isso é uma boa de uma analogia a respeito da Bíblia. Existem pessoas que se satisfazem em só molhar os pés. Ler um versículo por dia, ou um versículo por semana, ou ouvir a palavra no domingo de manhã, ou assistir um vídeo na internet, do canal A Bíblia Diz, enfim, ouvir a palavra, tá bom. O outro já quer um pouquinho mais. Já vai até o joelho, o outro já vai até a barriga, o outro já vai até o pescoço, mas tem aqueles que são como os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia, que são nobres, são excelentes, eles querem ler, eles querem meditar, eles querem estudar, eles querem se aprofundar, eles querem mergulhar nas escrituras. E aí, Herodes, nem sabia, só tinha molhado os pés, né? E aí ele busca quem para dar a resposta? Os sacerdotes. Melhor, os principais sacerdotes. Então, até dentre os sacerdotes, tem aqueles que são principais, que são mais excelentes, que são mais versados, estudados, são estudiosos da palavra. E os escribas. Quem são os escribas? Os que transcreviam, escreviam. Então, esses sacerdotes, esses escribas, falam da profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Falam do profeta Miqueias, que de novo está entre aspas. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então, depois que ele recebe essa aula particular, né, faz essa consultoria, ele
vamos dizer assim, coloca seus olhos em Belém. Porque é de lá que vai vir o Salvador. De lá vai vir o Messias, o Senhor, o Rei dos Judeus. 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. O que a gente está vendo aqui? Quando tu faz uma reunião secreta, é que tem algo meio errado aí, né? Um rei fala em particular com eles, faz uma combinação sem testemunhas, né? A gente já fica desconfiado. Tudo que for falado em secreto vai ser publicado, anunciado dos telhados. Aquilo que tu falar bem baixinho, né? Todos vão ouvir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele fez uma reunião secreta com os magos, mas nós, em 2025, estamos lendo, né? E ele queria saber o tempo exato. Ele queria calcular, ele queria ter com precisão quando que o menino nasceu. E enviou os magos a Belém. Por quê? Os magos foram para Jerusalém para pedir informações. E diante da profecia de Miqueias, ficou bem claro, você tem que ir para Belém. Né? Como eu disse, a estrela foi muito precisa. 10 quilômetros é a distância de Belém para Jerusalém. 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, o que a gente está vendo aqui? Que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. Porque era de Belém? Era de Belém. Foi em Belém. Ele nasceu em Belém. E quando eles chegaram lá, o menino já tinha nascido. E a estrela que ia guiar, realmente os guiou. A estrela os guiou. Eles se prostraram, adoraram e ofertaram ao rei dos judeus. Ofertaram ouro, incenso e mirra. Houve um milagre sobrenatural, né? Espiritual. Uma estrela guiou os magos e eles puderam adorar a Jesus, né? O Filho de Deus, o Rei dos judeus, o Salvador de todos nós. 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Então aqui o que tá claro? Que Herodes estava mal intencionado. E Deus, em sonho, avisou os magos que eles não deveriam voltar para Herodes, porque isso era uma cilada, era uma armadilha, né? Era algo errado, prejudicial, que não era para fazer. E eles obedeceram. Então, eles não voltaram para Herodes. 13. Depois que os magos foram embora, né, adoraram, se prostraram, honraram Jesus, deram presentes caros, valiosos, importantes, eles foram embora. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então, mais uma vez, uma intervenção espiritual sobrenatural. Um anjo, né, avisa José para que ele fuja para o Egito. 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui nós temos outra profecia.
do Antigo Testamento se cumprindo no Senhor Jesus. Oséias 11:1. Deus tirou Israel do Egito. Israel ficou escrava, se tornou escrava no Egito. E Deus, através de Moisés, do libertador, tirou Israel do Egito. Pois bem, aqui o Senhor Jesus, José e Maria estão fugindo para o Egito. E no tempo certo, Deus vai mandá-los sair do Egito. Qual é esse tempo certo? Quando Herodes morrer, né? Porque Herodes quer matar Jesus, mas quem vai morrer vai ser ele. Então, José obedeceu e foi para o Egito. E assim se cumpriu mais uma profecia do Antigo Testamento. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Herodes, o significado do seu nome é dragão de fogo. Então ele ficou furioso. Imagina um dragão de fogo furioso. Então, o que ele fez? Mandou matar os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. E fala aqui em arredores, né? Porque sim, nasceu em Belém, mas poderia ter fugido para os arredores. Então houve uma mortandade, houve um sacrifício de inocentes, de bebês. Exatamente como nós estudamos em Êxodo capítulo 1, verso 16, em que Faraó manda matar os meninos hebreus. E assim como os magos iludem Herodes, as parteiras iludem e enganam Faraó. E Moisés, que era o libertador, é salvo por sua mãe, é escondido por sua mãe. E aqui é a mesma coisa. Jesus se esconde, né? José, Maria e Jesus, né? Jesus, Maria e José vão para o Egito. E lá ficam protegidos, guardados da ira, da fúria de Herodes. 17. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Então aqui outra profecia do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. Agora o profeta Jeremias. Se tu tá anotando, nós já vimos que Balaão tinha profetizado, né, em Números, Miqueias tinha profetizado, Oséias tinha profetizado, agora a gente está vendo Jeremias. Então o Antigo Testamento se consolidando, se realizando de uma forma concreta no Novo Testamento, na figura, na pessoa do Senhor Jesus. Aí sobre esse verso de Jeremias 31:15, fala de Raquel. Nós estudamos também que Jacó amava Raquel e Raquel não lhe dava filhos. Ela, depois de um milagre de Deus, ela concebeu José. E mais um tempo depois, Benjamim, mas ela morre no parto de Benjamim. Então, sabemos que Raquel sofreu muito. E aqui diz, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Fazendo uma comparação como uma matriarca, né? Assim como Sara, Rebeca, Raquel também uma matriarca de Israel, né? Que chorava pelos seus filhos, porque houve uma mortandade de meninos, de bebês, de crianças. 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: vocês viram quantos anjos e quantos sonhos? Isso é uma forma de revelação, é uma forma sobrenatural e espiritual que Deus usa.
Muitas pessoas têm uma visão espiritual muito ampliada, muito aguçada, como eu dei o exemplo. Pessoas que mergulham, que buscam muito a Deus e Deus revela, Deus se mostra através de sonhos, de visões e recebem visitações de anjos. E aqui a gente está vendo, desde que a gente começou a estudar Mateus, quantas vezes Deus usou de anjos para dar avisos, né? Ele disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Então agora recebeu a liberação, a licença para voltar para Israel, para voltar, porque Herodes já havia morrido. 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Tu vê como José era obediente? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, José fazia parte, vamos dizer assim, do plano de Deus e ele obedecia, ele cumpria, né, cabalmente as ordens que Deus dava para ele. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. Que foi o que eu falei ontem para vocês. Tu tem que lembrar do Reino do Sul. Tô falando do reino, mas ainda não. O sul e o norte de Israel. Então, a Judéia era onde ficava Jerusalém e Belém. Só que aí, quem ficou no lugar de Herodes era o filho. Então era quase a mesma coisa. Então ele vai para o norte, vai para a Galiléia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então o que a gente tem aqui? Mais uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. Para que as profecias se cumprissem, todos tinham assim que colaborar, que obedecer, que fazer a sua parte. Então, estava em Jerusalém, na Judéia, e Belém. Pensa nisso, que é a parte sul. Aí agora vai para Nazaré, na Galiléia. A distância é quase 150 quilômetros, tá? Então ele está no Egito, do Egito ele vai para Nazaré, para Galiléia, para o norte. E o que quer dizer Nazaré? Ramo verde, rebento, verdejante, broto, renovo. Então esta palavra, ela é simbólica, ela mostra a natureza, vamos dizer assim, do Senhor Jesus e se cumpre em Isaías 11:1. Jesus é ser chamado de Nazareno. Nazareno quer dizer renovo, rebento, broto, verdejante. É aquela parte bem verdinha, nova, uma planta nova, pura, forte, né? Ramo verde, que é o Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento se cumprindo aqui, porque daí ele vai para Nazaré e ele poderá ser chamado de Nazareno, que quer dizer renovo, broto, verdejante, rebento. Não sei como está na tua Bíblia em Isaías, mas muitas Bíblias dizem que estava nascendo um renovo. Então, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Senhor Jesus, neste capítulo 2 de Mateus.